aqui no mesmo molde do nosso colega que acabou de apresentar, Fernando. Muito boa apresentação, gostei muito. E vim no mesmo molde mostrar mais ou menos o olhar de um aluno que passou pelo programa de mestrado aqui em Rio. Eu sou da primeira turma, fui cobaia, com grande sucesso, mudou muito a minha vida. E eu vinha mostrar o meu olhar, né, o que eu vivi um pouco, mas trazendo um pouco também de diretrizes, né, dicas que vocês podem seguir. Quase tudo foi falado aqui pelos professores e até pelo Fernando, mas eu vou reforçar, então vamos dar continuidade. Então eu dei o nome da apresentação para um cara que só dizia assim: esse cara sou eu. Então, eu sou o Ricardo Nunes, né, Ricardo Rodrigues Nunes. Atualmente eu sou conselheiro da FCT, que é do Ministério de Educação lá de Portugal. Eu sou aluno do doutoramento da Universidade Vaz do Monte Alto Douro e sou ligado ao Centro de Investigação com Excelência, que é do Unesco Porto. Faço parte do gabinete de ELANE da UTAD. Faço parte do laboratório de acessibilidade lá da UTAD também e colaboro com o grupo de pesquisa do professor Pimentel, foi meu orientador, o Comunicatec, embora não tenha muitas atividades atualmente devido a estar em Portugal, mas me considero, se ele disser que não, a gente vai brigar. E também faço parte do grupo de acessibilidade e usabilidade da professora Simone, que foi uma orientadora também, no mestrado não foi oficial, mas tive muita parceria com ela durante o mestrado. Também se ela disser que eu não faço parte, também vou brigar. Também não estou com muitas atividades devido a estar fora, mas considero essa visita uma atividade do grupo também. Bem, então, como a apresentação é o cara que só dizia sim, eu comecei dando sim para a minha vida. Quando eu nasci, embora tenha sido puxado a ferro dentro da minha mãe, provavelmente um pouco da minha maluquice vem devido a esse nascimento, deve ter sido muito doloroso da minha mãe, mas eu disse sim. Sempre mergulhei muito de cabeça nas coisas que eu vivi, sempre fui muito apaixonado por tudo, então já comecei dando sim para a vida. Passaram-se muitos anos, quase 30 anos, tive filho, como eu falei, eu sou muito apaixonado nas coisas que eu faço, eu tive filho bem cedo, 17 anos, na escola ainda, e devido a isso eu fiquei 10 anos sem estudar. E fui para o mercado de trabalho, lógico que tinha que sustentar meu filho, e percebi que a gente trabalhava muito no mercado de trabalho e não era reconhecido. Muitas vezes fazia lá extra, não ganhava meu salário, e minha mãe sempre falava: Ricardo, estudar, tinha que ter estudado. Eu falei: então vou voltar a estudar. E resolvi voltar a estudar depois de 10 anos sem estudar, e fui fazer minha licenciatura, fiz informática na educação. Logo depois comecei, logo no meio da faculdade eu estava dando aula, carteira assinada, em vez de ser estágio, porque falta profissional, né? Falta professor no Brasil. E aí comecei a dar aula, experiência, trabalho com deficiência e dando formação também, trabalhando com adultos, né, web design, design gráfico, Photoshop, Illustrator, essas coisas. E um dia eu estava trabalhando no colégio e pedi para mudar o horário. Eu me coordenadora de mudar o horário porque uma colega perguntei por que ela quer mudar o horário. Porque ela vai fazer mestrado. Eu falei: opa, eu queria fazer isso aí, mas eu não sei muito bem o que é. Então eu fui falar com a menina, conversa com ela, fui conversar com ela. Pô, o que é? Como é que faz esse mestrado? Como é que é? Ela achou que era no site, vê lá o programa, e por acaso, na mesma época eu vim dar uma formação aqui de web design no Linux. E vi colado, eu sempre fui aquele cara que lia tudo, né? Aquela paixão, eu falava: então, tudo que tinha no mural da faculdade, eu lia. Então eu parei ali, comecei a ler e vi que ia abrir a primeira turma de mestrado. Eu falei: pô, vamos ver como é que é o processo seletivo. Aí me inscrevi, passei, tive passado também pela mesma experiência, parecido, e o meu orientador propôs uma bolsa para trabalhar na implementação do projeto de ELANE aqui, que era a Universidade Aberta do Brasil, aqui na Unirio. Eu fui da parte de desenvolvimento, a gente customizou o Moodle, então eu deveria virar as costas para o que eu tinha vivido até então, virar as costas não, mas tipo, largar meu emprego para encarar essa nova empreitada. Então comecei a dando sim para essa nova vida, essa nova etapa da minha vida. Larguei a escola com muita tristeza, as criancinhas, né? Que me chamavam de tio Barbudo, tio Tarzan, etc. E
fui dizer assim para as minhas novas atividades. E essas novas atividades passaram pelo SEAD. Nós tivemos o prazer de lançar o EUNI. Ali a foto tá pequena, porque é só para contextualizar, mas é o Pimentel falando em pé. Ali falando em pé, e eu estou sentado na cadeira do lado de uma colega de trabalho, que era a Carla. Mas isso não é importante, o importante é a atividade. Então eu comecei essa atividade com o e-learning, né, trabalhando com pessoas que já tinham experiências, pessoas doutoras pela Espanha, que era a nossa consultora, o professor Pimentel, que também tem grande experiência com o e-learning. Então eu fui aprendendo muito com aqueles dinossauros, né, por saber. Eu, embora fosse não muito novo, era uma criança, né, eu sou uma criança perto deles. E como eu dava formação, por acaso, graças aos meus conhecimentos, né, as pessoas que eu conhecia também, comecei logo na aula Unifinet de formação, já era um centro mais reconhecido, já ganhava mais do que o dobro que eu ganhava anteriormente de mestrado, isso na metade do primeiro semestre. E logo já comecei a dar aula na pós-graduação, na graduação na área de design, que foi engrandecedor para mim. Então disse sim para as nossas atividades. Disse sim para o feedback, que agora as pessoas passavam a criticar o meu trabalho, coisa que eu não estava muito acostumado. Mas, embora as pessoas possam achar pelo meu otimismo, né, quem me conhece, que eu só ia trazer alegrias e vitórias, não foi bem assim. Claro que eu tenho minhas limitações, como todo mundo, e eu tenho uma das minhas limitações era a programação. E o curioso é que a gente está no curso de informática, que é uma das atividades mais exigidas. Eu fui aluno do professor Márcio, com muito orgulho, eu estava vendo o seu professor Márcio falando aqui, me deu até vontade de voltar a fazer mestrado. E eu tinha essa limitação, fui encarar a cadeira dele, meio na ilusão, e ele rapidamente viu que eu não ia dar conta, e antes da primeira prova, há pouco tempo, ele falou: Pimentel, não vai dar certo, ele não vai passar, e naquela época eu não podia reprovar a cadeira. Aí tiveram que fazer uma reunião aí para ver se iam me jubilar já de casa, né, sem reprovar, e consegui. Eu já tinha passado o tempo de pedir, como é que é o nome? E eu tinha que fazer a cadeira assim mesmo, aí abriu uma exceção e eu consegui sair da cadeira, né, tranquei a cadeira e continuei nas outras. Então, vocês têm que dizer sim para suas limitações e não se iludir, achando que vocês vão resolver todos os problemas do mundo. E eu tive que tomar na cabeça para perceber isso. Mas, havia todas as outras disciplinas e os professores sabem, eu era um cara muito apaixonado. Então nas aulas eu era o que mais falava, tinha que mandar calar a boca, provavelmente vou ter que mandar calar a boca durante a apresentação. Me envolvia em tudo, perguntava tudo, a apresentação sobre etnografia, eu me lembro, eu encontrei até o primeiro vídeo do cara que estava na ilha, lá ficou 2 anos, e sempre foi assim. Então eu representei com a mão levantada porque eu estava dizendo sim para as disciplinas. Embora na época eu queria sempre tirar boas notas, fazer todas as atividades, parecia que não teria um retorno para mim, mas teve, por exemplo, em Portugal, para conseguir a bolsa, a nota conta. Então, quando eu apresentava meu CR, que foi 9,4 no mestrado, o pessoal ficava de olho arregalado, porque a média lá, 9,4 é quase um colega de trabalho de um professor. Então, isso me trouxe muitos benefícios. Além de exercitar meu cérebro, que o nosso cérebro é plástico, e nós temos que exercitar ele como qualquer outro músculo do corpo, além de exercitar minha mente, e hoje eu consigo resolver problemas bem mais rápido do que eu resolvia no início, me trouxe esse benefício pós, né? E sem eu saber que me traria. Então, digam sim para as disciplinas. E eu destaco 2 filmes que mudaram a minha vida, essa forma de pensar. Um foi a professora Flávia, na aula de metodologia, embora o Fernando tenha falado aqui, assustador, mas a aula era fantástica, e ele provavelmente vai confirmar isso. Porque era uma didática interessante, de professora mesmo de colégio para criança, e eu aprendi muito ali. E eu tive a oportunidade de aprender o método científico por esse filme que eles passaram na aula, que é a história de 2 pais, né, o pai e a mãe, que usam o método científico para entender uma doença do filho, para ajudar a encontrar a cura, e foi engrandecedor para mim, porque eu pude entender o método científico sem ser na teoria, mas na prática do cotidiano.
E o outro filme foi O Diabo Veste Prada, que foi indicado pelo professor Pimentel, que me mostrou o que é um verdadeiro profissional, que ficar de mimimi, chorando e não vai adiantar nada, porque se você ficar chorando, é como ele mostrou lá, pede para sair, porque existe uma fila imensa querendo ter um lugar. Então a gente não tem tempo para ficar chorando. Eu aprendi isso com um filme também. Então eu trago a indicação para os dois. Então, as cadeiras, como eu era muito envolvido, eu disse sim para novas oportunidades. Numa da cadeira da Simone, ela tinha mandado a gente ler uma apostila, o capítulo de apostila tinha todas as apostilas dela publicadas. Eu fui e dei uma lida, eu estava louco para saber, conhecer, adorava interfaces, aí fui li quase todas, né? Porque eu vou chegar na parte da leitura, mas aí eu li quase todas e falei, professor, tem um material muito bom, acho que dá um livro. E ela falou, todo mundo fala isso para mim, só que eu preciso transformar a linguagem de um livro e talvez eu veja isso. E de repente ela falou, alguém aqui não quer me ajudar não a fazer isso? Eu na mesma hora levantei o braço. E ela falou, então demorou, cara, vamos fazer isso, vamos reescrever o livro, vamos trabalhar nisso para poder publicar. Só para dar um exemplo, uma orientada, não era orientada dela, uma orientada dela à noite caiu a ficha, ligou para ela, falou, professor, eu também queria, agora já era. O Ricardo levantou o braço, não vou botar o outro, então eu estou exemplificando isso para vocês estarem sempre atentos. É uma coisa que a gente sempre fala no Pimentel. As oportunidades aparecem, a gente tem que estar atento a elas. E é na hora, porque muitas dessas oportunidades passam e a gente não tem a segunda chance. É um one shot. Bem, sim para a leitura e escrita também. Eu, particularmente, já gostava de ler, né? Mas não lia livros científicos, né? Lia livros de espiritualidade, livros de filosofia, mas era eclético em leitura, romances, e me deparei com outro tipo de escrita. Mas gostei também, né? Porque eu aprendia muita coisa, não sei se é porque meu lado é um pouco mais de humanas também, mas eu gostava de ler, e a escrita, como falaram que é complicado, mas com a prática também não se torna tão complicado. Portanto, você mantém a prática, tanto a leitura como a escrita. A leitura também é complicada. Hoje em dia, você consegue ficar atento a alguma coisa 2 minutos só. No início do século passado era 60 minutos. Por isso que o tempo de colégio são 60. Hoje são 2. Imagina tu ler, acabou tu tá pensando no que tu tem que comprar, no namorado, namorado com as meninas, né? Porque eu tô olhando diretamente mas no geral, com a namorada e etc. Então é difícil concentrar, mas com a prática acaba conseguindo. Aproveitem as cadeiras tanto para a leitura, porque eles mandam vocês lerem artigos. Na escrita também, tem que escrever artigos. Normalmente não é um artigo como deve ser nos moldes, é um protótipo de artigo que a gente nem tem capacidade de escrever no primeiro semestre, né? Mas já dá para ver. Inclusive dá para tirar publicações, como eu coloquei ali o K2 né? Que foi uma cadeira de um colega, que aí eu acabei sendo coautor também, que era a professora Flávia e a Renata, se não me engano. Então dá para tirar publicações também e experienciar isso, né? Viver para conseguir ter mais know-how para futuramente estar escrevendo sobre a sua pesquisa específica. Então sim para a leitura escrita. Só que para isso tem que se organizar. A primeira dificuldade que você tem é que você vai trabalhar muito em casa. E em casa não é igual no trabalho. Então você tem que ter muita disciplina. Então tem que dizer sim para essa organização, tem que ter a rotina de trabalho, de estudo, para conseguir fazer com que o teu cérebro leve isso para o cerebelo e faça de forma automática. Então sim para a organização. Você vai estar no mar de saber, por exemplo, vai ter que saber filtrar. Muitas vezes você não vai ter tempo para ler todo o artigo inteiro. Então eles vão dar técnicas para vocês poderem estudar, né? E tirar o que precisa do artigo. Eu, particularmente, não lia só em casa quando estava sentado. Eu aproveitava nos meus olhos, por exemplo, estou no ônibus, estava lendo no artigo, imprimia tudo em papel, estava sempre com folha. O pessoal fala que o professor é rico em folhas, né? E realmente, eu imprimia tudo que era folha, estava sempre lendo. No banheiro, principalmente, quando eu estava fazendo o número 1 ou 2, eu não me lembro. Mas na hora do almoço, na hora da janta, nas minhas horas vagas eu estava lendo. Eu não parava, agora eu vou ler. Eu estava lendo sempre quando eu podia ir no shopping com a minha esposa, ela parava numa loja para ver a roupa, eu estava eu lá com o artigo na porta da loja dela. Me ajudou muito, por incrível que pareça. Então é uma dica que fica para vocês, sim para a organização.
Você é baby step, é um termo usado nos Estados Unidos, então é um passinho de bebê. Passa atrás do outro, sempre devagar, e você vai conseguir organizar todo esse caos que é o nosso universo. Palavras de um professor, colega meu lá de Portugal, ele falou: mal não é você ficar uma semana sem trabalhar, mal é quando você fica muitas semanas sem trabalhar. Então, não ache que você... Eu particularmente, nunca deixei de jogar no videogame, sou viciado, tem canal no YouTube de videogame, nunca deixei de jogar no videogame, nunca deixei de ir pra minha praia. Lógico que muitas finais de semana eu perdi, assim, pra passear, essas coisas. Mas não era porque eu era obrigado, é porque eu estava tão envolvido com aquilo que eu queria trabalhar no final de semana. Fazia com prazer, não era forçado, percebe? Então, se você estiver organizado e disser sim as coisas, você provavelmente vai ganhar no final de semana, mas porque quer, não porque está sendo obrigado. Então, sim para a organização. Sim para a dedicação. Você encontrar um tema não é uma tarefa fácil. Eu, graças a Deus, tive uma educação Pimentel, mas é que acontece, graças a ele criou uma cadeia que se chama Colaborativa, era orientado dele, e na cadeia a gente tinha que encontrar um tema, e ele fez de forma, um método que saiu simples, não foi complicado, pelo menos me pareceu que os colegas também. Lógico que quando eu fui escrever o meu primeiro artigo que eu mandei para o SBIR, quando eu li esse para usar como memória, eu falei, isso era 6 meses depois dessa escrita, eu falei, meu Deus, como é que eu consegui escrever essa porcaria? Em 6 meses eu vi o quão fraco era, mas graças àquela continuidade eu consegui melhorar essa minha escrita e consegui superar essa dificuldade. Então é dedicação. Teve uma frase interessantíssima que o professor Márcio falou, que ele falou que o orientador nem sempre está certo. Aí eu me lembrei de uma outra, mas nunca está errado.